A primeira coisa que quero abordar hoje, e caso você não me conheça ainda, peço que tenha paciência comigo, porque eu vou acabar ofendendo desde o começo. Mas, na minha estimativa, a pior doutrina prevalente no corpo de Cristo hoje, que completamente anula tudo o que tem a respeito de Deus ser um bom Deus, é o ensinamento errado com relação à soberania de Deus, que Deus controla tudo, que Deus de forma sobrenatural controla tudo e nada pode acontecer sem Deus ter iniciado ou ter dado permissão ao diabo e permitido que ele fizesse isso. Mas se você acredita nisso, sabe o que isso faz? Isso aponta todas as coisas horríveis que estão acontecendo para Deus, fazendo com que Ele seja o principal responsável. Toda guerra, todo estrupo, todo assassinato, divórcio, todos os corações partidos, os problemas que acontecem entre as pessoas, a morte, tudo isso é Deus, é a mão de Deus. E se você estiver olhando para o sistema deste mundo e todas as coisas terríveis que estão acontecendo e atribuir todo esse mal, toda essa corrupção, tudo de mal a Deus, então fica impossível você acreditar que Deus realmente é um Deus bom. Porque existe muita coisa ruim acontecendo. Está bem silencioso nessa igreja presbiteriana. E eu sei que alguns de vocês devem estar pensando, mas Deus é soberano. Bem, eu acabei de escrever aqui a definição do dicionário de soberano. X. A palavra soberano quer dizer chefe de Estado em uma monarquia. Quando utilizado como adjetivo, se refere a supremo ou proeminente. Eu acredito que Deus é proeminente, supremo. Ele está no topo da cadeia alimentar. Não existe ninguém que dá ordens para Deus ou faz Deus fazer qualquer coisa. Ele é mais alto em ranking, em ordem, autoridade. Segundo a definição, é ter poder supremo. Eu acredito que esse é Deus. Deus é todo-poderoso. Na verdade, um dos problemas que tenho, nem vou falar qual é a tradução bíblica, vocês vão achar que eu sou contra essa versão, mas existe uma versão moderna, uma tradução que pegou o termo Deus Todo-Poderoso, que estava na versão King James, e substituiu para Deus Soberano, mais de 3.000 vezes na Bíblia, e essa agora é a tradução popularizada, que popularizou o termo soberano, que não existia antes dessa tradução, ou ao menos não existia nesse nível, com a influência que tem atualmente, e substituíram Deus Soberano por Deus Todo-Poderoso. Eu não tenho nada contra soberano se for utilizar como supremo ou proeminente, supremo em ranking, poder, ou independente, como um Estado independente. Os Estados Unidos é soberano, isso quer dizer que somos independentes da Grã-Bretanha, nós somos autossuficientes. Então, Deus é independente. Ninguém fala para Deus o que deve fazer. E a próxima definição é excelente, vem da palavra latim que quer dizer super, acima. Deus é super, ele está acima, ele é mais alto em ordem, em autoridade, ele é excelente, ele é supremo. Se você quiser utilizar a palavra soberano como dicionário, aponta sim, Deus é soberano, mas eu rejeito soberano na forma com a qual a religião fala, porque aí eles querem dizer que Deus, de forma soberana, controla tudo, que nada acontece, ele é soberano, ele tem a mão em tudo, e então qualquer coisa que acontece, quem fez foi Deus, ou ele iniciou, ou o diabo teve que vir conseguir permissão para fazer, mas não é isso que a palavra de Deus ensina, e eu vou ensinar algumas escrituras a respeito disso, mas se você tem essa crença, eu garanto que você vai ver um Deus pervertido, você não vai ter uma boa imagem de Deus. Se cada coisa horrível que já aconteceu com a tua família, toda dor,
as palavras que foram ditas, as mortes, os divórcios, se você pudesse de uma forma ou outra garantir que cada problema que vocês já enfrentaram em sua família foi resultado das minhas escolhas e intervenção, que eu desejei isso para vocês, garanto que nenhuma pessoa aqui iria gostar de mim, e com razão. Não existe uma nação civilizada que iria permitir que eu vivesse se eu fosse responsável por toda a destruição e morte e dor e sofrimento que existe. Mas, mesmo assim, é isso que a religião apresenta a respeito de Deus, que Deus controla tudo. Eu sempre fico frustrado quando as pessoas morrem, você vai no funeral e eles dizem, bem, sabemos que Deus tem um propósito, e basicamente dizem que chegou o dia. Como se Deus tivesse uma data circulada no calendário dele. Esse é o teu dia, chegou o teu número. A Bíblia deixa muito claro que Deus diz, os dias de nossa vida chegam a 70 anos. E, se alguns, diz que você pode até chegar a 80 se você for robusto. Não é o máximo, era o mínimo que ele deu. Se você morrer com menos de 70 anos, não foi Deus que te levou, não. De alguma forma ou outra, Satanás te matou. Às vezes não tem nada a ver contigo. Você pode estar obedecendo a lei e dirigir as leis de trânsito, dirigindo bem, e vem um bêbado com um caminhão e bate e mata você. Talvez isso queira dizer que a gente mora num mundo caído. Talvez não seja diretamente a tua intervenção, mas não é Deus que controla essas coisas, esse conhecimento que se uma pessoa morre, Deus deve ter permitido, não poderia ter acontecido. Não, foi Deus que nos disse, não coma dessa árvore, porque se comer vão morrer, não façam isso, eu não quero que você morra. Não foi Deus que começou a morte, introduziu a morte, e eu fico maluco que a religião está ensinando às pessoas que nada acontece se aquilo que for da vontade de Deus. Se você acredita nisso, você acredita em um Deus que não é o Deus da Bíblia. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Eu vou mostrar alguns versos a respeito disso. Eu sei que alguns de vocês já estão fervendo, mas eu vou mostrar alguns versículos. 2 de Pedro 3:9 diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Agora, esse versículo é muito claro. Existem centenas de coisas que podemos falar, mas essa aqui é tão clara. Se a Bíblia representa alguma coisa para você, pense nisso agora. Diz que não é da vontade de Deus para que uma única pessoa se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Mas Jesus mesmo disse que haveriam mais pessoas perecendo do que pessoas que iriam aceitar. Ele falou, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, mas que existe uma estreita porta que leva à vida, e existem muitos que entram pelo caminho que conduz à perdição e poucos a que levam à vida. As palavras de Jesus dizem isso, mas as escrituras dizem que não é a vontade dele que nenhuma pessoa se perca. Então, como você pode dizer que a vontade de Deus automaticamente acontece? Não é da vontade de Deus que as pessoas se percam, mas estão se perdendo. Por quê? Porque a vontade de Deus nem sempre se cumpre. Deus não quer que nenhuma pessoa morra, mas existem milhares morrendo. Eu vou dizer que não é da vontade de Deus que uma pessoa fique doente, mas existem multidões doentes. Não é vontade de Deus que uma pessoa seja pobre hoje. A Bíblia diz em 2 Coríntios 8, versículo 9, diz, já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Jesus morreu para produzir bênção e finanças para você. Diz em 3 João 1:2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu posso continuar e continuar com escrituras. Deus quer te abençoar, mas existem pessoas com dificuldade. Para as pessoas acreditarem que Deus é aquele que teve a vontade, que quisesse que você estivesse na tua situação, isso é uma doutrina do homem que simplesmente faz com que a palavra de Deus tenha nenhum efeito. Ela elimina a tua crença de que Deus realmente é um Deus bom. Um Deus bom não é o Deus que está causando doenças, pobreza,
problemas. Deus tem planos perfeitos para você, mas você precisa colaborar. Existe responsabilidade da parte do indivíduo. Sim, Deus consegue trazer o bem de coisas ruins, mas não foi Deus que causou as coisas ruins. Deus criou um mundo perfeito. Ele fez com que não houvesse morte, não deveria haver guerras, divisão, brigas, doenças, pobreza, não havia falta. Era perfeito. Essa foi a criação de Deus, e a humanidade criou a bagunça e a tragédia e a dor, energizado e empoderado pelo diabo, que anda por aí ao redor buscando a quem ele possa tragar. E a maior engano que o diabo já implantou no mundo, principalmente através do corpo de Cristo, é fazer com que a gente abrace a obra dele como se fosse coisa de Deus. Porque a gente não resiste, a gente não luta contra, a gente aceita e abraça o diabo pensando que é Deus. Essa é o pior engano, ao meu ponto de vista, essa é a pior doutrina do corpo de Cristo, no corpo de Cristo. E se você acredita nisso, para que se esforçar? Para que orar? Para que estudar a palavra? Por que resistir? Vamos, comamos, bebamos, casamos, porque amanhã morremos e o que Deus quiser vai ser. O que será, será. O que for para ser, será. E isso te coloca para dormir, te faz ser passivo. Existe zero razão para resistir ao diabo, porque o diabo não poderia fazer se Deus não tivesse permitido que ele fizesse isso.